AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. E aí galera, beleza? Mais uma vez, Professor Trindade no AlfaCast. Hoje com uma figuraça que entende tudo de educação ou diz que entende de educação e a gente é obrigado a acreditar. Mas isso nós vamos descobrir no meio do caminho. Eu vou tecer alguns pequenos comentários e depois eu deixo ele se apresentar. Hoje nós estamos com o Ed Mota, não, professor José Mota veio aqui. Na verdade a gente vai tirar os títulos, hoje eu não sou professor Trindade, ele não é professor Mota, então hoje temos um desafio de gigantes aqui entre Trindade e Mota batendo papo sobre educação. Ele é mestre em educação, tá lá no Lattes dele, a moçada pode ir lá. Ele adora falar de como bagunçar e como zonear a sala de aula para gerar talentos. E é isso que nós vamos entender e falar um pouquinho. Mota, bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua vinda. Você estava no Pará, né, cara? Estava no Pará. Bom, Trindade, primeiro, obrigado aí pela acolhida, pela gentileza, pelo brilho no olho, desde a hora que eu pisei aqui. E como você disse, hoje é dia de boas efervescências, tanto aqui no AlfaCast quanto à noite com os professores, onde nós vamos mexer e remexer nas verdades inconvenientes da educação. Eu estou muito animado e para que as pessoas me conheçam, saibam que eu sou um entusiasta em inovação na educação e também sobre coisas que fazem sentido na vida do professor e principalmente na vida do aluno. Porque chega de ensino, bora abraçar a aprendizagem, é sobre isso que eu quero falar. Vamos começar então pelas origens, né? A gente estava falando um pouquinho ali fora, o cara gosta de Harley, gosta de andar de moto, é colecionador de fusquinhas, mas esse sotaque marcante vem da onde? Na verdade, eu sou filho de um pai gaúcho, um pai militar, que nasceu em Esteio. Bah! E minha mãe no sudoeste do Paraná, residia lá. Meu pai foi para a Cavalaria em Palmas, que é bem divisa com Santa Catarina, onde eu nasci. Ou seja, eu me criei no sudoeste do Paraná, em meio às tradições gaúchas, em meio a chimarrão, churrasco verdadeiro. E daí esse sotaque ficou impregnado, né? Eu fui com 11 anos, eu nasci em 72, em Palmas. Aos 11 anos fui embora para Curitiba e lá fiquei. E lá eu construí uma carreira bacana como estudante, sempre fui muito dedicado, muito aplicado, também como estudante de engenharia, e daí virei professor, uma paixão. Carreira de estudante. Isso aí é estudante profissional? É aquele cara que só faz curso e nunca acaba? É aquele que acabou vários cursos. Boa, mas e como é que você caiu no mundo da educação? Esse caos é uma delícia. É uma delícia, eu vou contar para vocês, é muito legal. Quando eu estava iniciando o 4º ano de engenharia civil. Fazendo o merchan, se quiser uma cervejinha, Estrela Galícia aqui, ou então aqui prestigie Coca Zero, que a família agradece. É isso aí. Bora. Sempre bom. Então, o seguinte, Trindade. Eu sou a única pessoa que toma cerveja em caneca. Eu acho que isso bom. é inédito. Isso é disruptivo. Eu estava iniciando meu 4º ano de engenharia, um colega de engenharia, que já era matemático, ou seja, ele era um pouco mais velho. Ele passou por mim na universidade e falou assim: Mota, eu sei que você ano passado deu muita aula particular de física e matemática. Você não quer dar aula em colégio, não? Eu falei: Emerson, minha vibe não é essa, não. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser engenheiro calculista. Eu quero calcular prédio, ponte, viaduto, estrada. Ele: mas sabe o que é, Mota? O Colégio Bom Jesus franciscano, que é onde eu dou aula, você sabe, está precisando de um professor de física. Não é fácil encontrar. Por que você não vai lá fazer a banca? Esse linguajar não é pertencia. Eu até perguntei: Emerson, mas o que é banca? Ele falou: não, você vai lá fazer uma aula teste, primeiro de um assunto que você escolha. Se você for bem, certamente eles vão pedir para você fazer uma prova de física, que você possa demonstrar que domina minimamente os conteúdos da física. Depois tem aquele lance de papelada, exame médico e tudo mais. Eu falei: Emerson, cara, achei legal isso, mas nada a ver, eu não quero isso para mim, eu quero ser engenheiro. Ele falou: Mota, como um amigo mais velho, me permita te dar um conselho. Vá lá e tenha essa experiência. De você estar diante de pessoas estranhas, tentando passar uma mensagem, ensinar algo. Tenha essa experiência de vida para você, e na pior das hipóteses você aprendeu alguma coisa. Eu achei isso tão diferente, tão legal por parte dele.
E eu sempre gostei de entender o que as pessoas estavam querendo me dizer com relação a isso, vai ser legal essa experiência. Fui lá e fiz essa tal banca, professor Trindade. Com menos de 20 minutos de banca, um professor levantou a mão e falou assim: professor Mota, você tem horário amanhã para fazer uma prova de física? Eu falei: tenho, sim. Até achei estranho porque o pessoal não me perguntou muitas coisas. No dia seguinte fiz a prova de física, demorou menos de uma semana, me ligaram dizendo que eu tinha ido bem nas 2 ações e que era para eu comparecer, levar documentação, fazer exame médico e tudo mais. A questão é a seguinte, meu nobre amigo. Em 10 dias, eu estava contratado nessa escola. E a coordenadora do ensino médio me entregou um horário onde eu possuía 24 aulas. 2 aulas em cada uma das 12 turmas. O Colégio Bom Jesus Centro, em Curitiba, tem até hoje essa quantidade imensa de turmas de primeira série de ensino médio. Agora, vocês que estão nos ouvindo, realizem uma espécie de exercício de empatia. Um jovem de 22 anos de idade, que não tinha experiência nenhuma em sala de aula, de um dia para o outro ganhou um horário com 12 turmas, 2 aulas por semana. Mas de um dia para o outro você foi capacitado, teve todo o insight necessário, o material que te deram. Quer dizer, isso tudo estava já construído. Na verdade, é o seguinte, eu tive que lidar muito com isso, porque eu entrava em sala de aula. Primeira série de ensino médio, a galera tem 14, 15 anos. E eu apenas 22. Eu era quase um deles. Mas eu consegui construir uma relação tão legal com os alunos, e eu sabia onde que o bicho pegava e o que eles queriam realmente. Trindade, eu fui levando essa vida desse professor, desse jeitão, expositor de física por 20 anos. Só que rapidamente, na mesma instituição, já me chamaram para ser professor de cálculo. Resumindo, na minha vida em Curitiba, eu fui por 23 anos professor de chão de fábrica de sala de aula. Sempre física no ensino médio, cálculo diferencial integral para aspirantes a engenheiros. E deixa eu entender, nessa época você era o que a gente chama de comedor de giz. Demais. Você só dava aula de costas, giz olhando para a lousa e os alunos fazendo o que quisesse atrás de você. Na verdade, eu fazia muito isso que você falou, mas também eu procurava levar algumas coisas diferentes para a sala de aula, mas essencialmente eu era um professor que adorava expor o conteúdo. E eu até entendo por quê. Porque, veja, eu sou filho de uma mãe pedagoga, que era professora, diretora de escola, professora de curso de magistério, professora das didáticas dos cursos de pedagogia e licenciatura, e filho de um pai militar professor. Eu sou o primeiro filho, após... Primeiro de quantos? Primeiro de 3. 3. Eu sei que tenho 2 irmãos mais novos. Quando nós 3 éramos gente pequena em casa, eu olhava para um lado, via uma mãe pedagoga professora. Por outro lado, um pai militar professor. Então, não tinha muito espaço para cometer erros em relação ao estudo. Eu sempre fui muito dedicado, os materiais sempre impecáveis, sempre uniformizados, sempre respeitando professores. E eu ainda fui fazer engenharia civil. Ou seja, eu era meio que um protótipo vivo do plano cartesiano. E qual que era a minha mentalidade de ser um bom professor? Era algo que hoje eu entendo que tem cheiro de mofo e naftalina. Mas na época era aquilo que eu entendia. Os alunos enfileirados, em silêncio, ouvindo a extraordinária explicação do professor. Quando eles tivessem dúvidas, eles poderiam perguntar de forma educada, eu responderia, sempre fui gentil e tudo mais. A questão é, Trindade, eu fui por 20 anos um professor muito tradicional. Nunca me pesei em explicar o conteúdo, em ter um quadro de giz adequado, ser carinhoso, ser atencioso, mas eu sei que eu fui muito tradicional. Fiquei 17 anos nesse ecossistema franciscano que é o Bom Jesus. Saí de lá porque apareceu uma oportunidade para eu ser dono de escola em Curitiba, com alguns amigos, e continuei professor. Saí de lá porque apareceu uma oportunidade extraordinária num outro grande grupo de educação, para que eu fosse coordenador de engenharia, professor de engenharia, coordenador de ensino médio e professor de ensino médio. 2014, 15, 16, eu tinha 56 horas por semana. Só que, incrivelmente, 2014 foi meu 21º ano na educação. O que aconteceu na minha vida como professor de sala de aula foi surpreendente. Porque imagine você, ao iniciar um 21º ano como professor, você está, de certa forma, empoderado.
você não tem mais muitas dúvidas e receios sobre a física e o cálculo. Então eu entrei para começar meu 21º ano, assim, muito seguro. E por incrível que pareça, nesse ano nada dava certo em sala de aula. Nem para os alunos da engenharia, nem para os alunos do ensino médio. Eu tinha tanto para entregar para eles, mas eu percebi assim, eles não muito afim daquilo. Alunos de ensino médio irreverentes, debochados, de boné sentado de lado, com fone no ouvido, não tiravam o material da mala, estavam preocupados com outros assuntos que não era a minha física. Na universidade, tanto para as turmas da manhã quanto da noite, eles não queriam saber do cálculo. Eles queriam saber da balada, quanto que estava o combo energético e vodka, se tinha truco na cantina daqui a pouco ou não. E isso me deixava assim meio triste. Eu fazia uma reflexão, puxa vida, como é que eles não estão querendo saber aquilo que eu tenho para entregar depois de 20 anos de experiência como professor? E o que eu fiz foi o seguinte, Trindade, aí eu acho que começou a minha conversão, eu chamo isso de conversão. Eu sempre fui muito atento. Eu sabia que, principalmente na universidade, naquele corredor da engenharia, eu escutava alguns barulhos diferentes em uma aula ou outra. Quando dava o intervalo, eu chegava e me aproximava desse professor e dizia assim, o que estava rolando na tua aula hoje? Eu escutei um movimento diferente, umas coisas que eu não entendi direito. Na verdade, foram só 3 professores que eu procurei. E eles me disseram coisas muito parecidas. Ele falou assim, hoje eu usei uma metodologia X, o outro metodologia Y, o outro metodologia Z. Eu perguntava, mas que metodologia é essa? Que negócio é esse? Não, a gente faz assim, assim, assim. Por que, Mota? Como que você dá a tua aula? Eu explicava. Daí com um tom de gentileza, mas que a gente acha que foi agressivo, ele dizia assim, Mota, por isso que você está tendo dificuldade, porque você não mudou. Os teus alunos mudaram, e você ainda não mudou. Você é meio dinossauro, cara. Esse jeito de você fazer uma aula quase todo o tempo expondo a matéria, resolvendo para eles, sem que o aluno seja ativo, sem que ele protagonize algo, e você sendo o tempo todo o centro das atrações, isso não funciona mais. Trindade, eu quero te dizer o seguinte, na hora que você escuta isso, é um pouco ofensivo. Professores não gostam de ser invadidos. A primeira reação deve ser a negação, né? Falar, não, isso aí não é assim. Eles estão falando outra coisa, não estão entregando ouro. Exatamente. Dá vontade de dizer assim, mas espera aí, quem é você para se intrometer na minha aula? Porque eu não tinha começado a dar aula hoje. Eu tinha 20 anos. Só que, como eu já disse há pouco, eu sou uma pessoa que gosta de parar um pouco para digerir e entender a mensagem. E o que eu fiz nessa semana de provocações de terceiros? Eu sentei em casa e acessei Google e YouTube. E procurei coisas do tipo, como inovar em educação, como abraçar o futuro da educação. Fiz minhas pesquisas. E mais da metade das coisas que eu encontrei, aparecia algo que não era, que eu não entendia facilmente. Isso que aparecia eram metodologias ativas de ensino. E eu pensava assim, mas de onde que surgiu isso? Eu sou professor há 20 anos, ninguém me falou disso? Que negócio é esse? E quando eu me aprofundava nisso, em alguns links que eu achava que eu deveria ir além, esses artigos, esses textos, não eram escritos pelo João da esquina. Eram escritos por professores do MIT, de Harvard, de Stanford, de Yale, Universidade do Texas, no mínimo pós-doutores. E é impossível você não parar e dizer assim, esse pessoal não deve estar escrevendo asneira. Deve ter alguma verdade nisso aqui. Eu quis entender como que isso poderia funcionar na minha aula. O EAD já estava nascendo nessa época também, já estava... Com certeza. Todo mundo fazendo experimento, o que nós vamos fazer para melhorar a aprendizagem, para... Tudo isso aí, é uma avalanche de coisas. Disponibilizar conteúdo... Previamente. Veja, talvez por eu ser professor de física, o que aconteceu foi que eu rapidamente me interessei por um case chamado aprendizagem entre pares. De um professor de Harvard chamado Eric Mazur, o famoso peer instruction. Porque eu vi, puxa vida, um pós-doutor em física, com um método novo, deve funcionar. Essa foi a primeira metodologia que eu levei para a minha sala de aula. E sabe quando você percebe
o aluno com o olho brilhando, o aluno estando contigo novamente, querendo mais e participando, foi inevitável eu perceber que realmente existia um valor nisso tudo. Só que na metodologia do professor Mazur, essa aprendizagem entre pares, que é um framework muito lindo para executar uma aula, tem algo chamado estudo prévio. Deve ficar pensando, mas que estudo prévio? Eu quase morro me esforçando para que o meu aluno faça o pós-aula, que é a tarefa de casa. Quem que vai me convencer que ele vai fazer algo antes de eu ter explicado alguma coisa? Eu pensava na minha cabeça, isso não existe. Isso é gringo querendo enganar minha cabeça que alguma coisa vai funcionar. Só que daí eu fui buscar esse pré-aula e a então tal... é aquele, só funciona em outra cultura, não na brasileira. Exatamente. Tem muito disso, sabe, nessa inovação da educação. E eu fui compreender que esse pré-aula é o tal flipped learning, ou sala de aula invertida. Né? Então, qual foi a segunda metodologia que eu abracei? A segunda foi, então, a sala de aula invertida. Eu comecei a misturar essas duas. E eu sou uma pessoa muito sortuda, sabe, Trindade? Porque quando eu percebi que o Peer Instruction dava certo, eu fui atrás do professor Eric Mazur para fazer um curso. Quando eu percebi que a sala de aula invertida dava certo, eu fui atrás do professor John Bergman, do Erno Samson, para fazer um curso. Mas nesse período e nesses insights, você tinha que ir testando e vendo a reação, testando e vendo a reação. O tempo todo. Em geral, o professor ele não consegue testar muito durante o semestre, porque o aluno, tem aluno que aceita, tem aluno que vai reclamar, falando, o que está acontecendo aqui? Estão mexendo no meu queijo aqui, eu estava acostumado de um jeito e agora não é a mesma coisa. É que eu sou uma pessoa que acredita que quando é para algo extraordinário acontecer, o universo conspira. Eu acho que eu encontrei as palavras certas e o caminho certo para iniciar. É evidente, quando você propõe algo novo, o aluno fica desconfiado. Tem aluno que não me falava isso, mas eu lia no olho dele o seguinte: professor, para de me incomodar, vai lá da tua aula, estou pagando mensalidade, me deixa quieto. Aluno nenhum falou isso para mim. E de outro lado, você tem outro desafio. Você tem a direção da escola, ou do colégio, ou da instituição de ensino superior, falando, você não está ganhando aqui para fazer o que você quer, não usa minha sala de aula de laboratório. Você tem um plano de aula para seguir, você se comprometeu com a entrega de um conteúdo, não vem mexer no meu parquinho não, que não é bem assim. Tudo isso aconteceu. Fora os colegas que também vão falar, como é que você está fazendo um negócio e não combina o jogo com a gente? Exatamente. Todas essas três sementinhas que você falou agora aí, o lado do aluno, o lado da direção e o lado dos próprios colegas, eu vivi tudo isso. Sem falar que pai ia reclamar também, às vezes, falando, o que você está fazendo com meu colégio, filho? Com certeza. Óbvio. Nós poderíamos fazer aqui um podcast de 8 horas. Eu teria milhares de causas desse aí. Só que o que aconteceu foi o seguinte. É que a tranquilidade que você fala, parece que tudo isso foi suave, não. Que não... Você saiu sem cicatriz, que não teve problema nenhum. Entrega o ouro aí, fala a vida como ela é. Como eu disse, eu sou uma pessoa sortuda porque as coisas começaram a funcionar bem na sala de aula. Só que é evidente, quando eu propus pela primeira vez inversão da sala de aula, integrar um conteúdo prévio, 20% dos alunos acessaram o que eu queria. E os outros 80% não acessaram. Eu desisti por causa disso? Não. Porque eu aprendi, Trindade, a me alegrar com aqueles que fizeram alguma coisa e não deixar que isso não fosse importante. Deixar aqueles que não fizeram nada serem mais importantes na minha cabeça. Até que eu consegui, num movimento muito especial, porque eu costumo ter uma relação muito bacana com os meus alunos, com professores também, porque hoje eu sou um formador de professores, eu consegui ter sempre a maioria engajada. E o que aconteceu foi o seguinte: antes, Trindade, por exemplo, eu resolvia para eles 10 exercícios. O desempenho era X. Usando algumas metodologias, eles resolviam 5 com a minha mediação. E o desempenho ficou muito maior que X. Mas agora deixa eu fazer um outro break aqui para a gente abordar o mesmo assunto de outro lado. Estamos ou no colégio ou numa instituição de ensino superior, dando aula, uma aula diferente, com uma metodologia inovadora. Sim.
Mas um dos principais problemas, você ainda não chegou nele, e eu já vou me antecipar. Vamos nessa. Eu estou acreditando que eu estou dando para o aluno o conteúdo que ele vai precisar na vida profissional dele. Só que o mercado mudou e o mercado está pedindo outras competências, outras formações, mas o currículo é o mesmo. E aí eu vou criando a lacuna e o vazio entre instituição de ensino e mercado. Não tem metodologia que cubra isso. Não há. Como é que a gente vai trabalhar para fechar esse gap? Pressionar políticas públicas para que a gente consiga ter instrumentos via DCN, via nova base curricular, via outras ações que o organismo regulador da educação, no caso brasileiro, o MEC, possa nos dar mais liberdade para poder atuar, gerando e fortalecendo conhecimento e competências específicas nos alunos. Porque hoje em dia, e eu já vou me antecipar, hoje em dia um aluno ele não quer fazer 5 anos de engenharia, ele quer saber como é que eu aprendo cálculo estrutural sem ter que passar por mecânica vetorial, geometria analítica, que isso aí eu não vou usar nunca, mas como é que eu faço as coisas que eu preciso saber, sabendo ainda que muito daquilo que eu preciso ter como base já está no computador e existe programa de elemento finito, cálculo estrutural, seja lá o que for para eu fazer. E isso em qualquer área. Eu estou dando engenharia porque é a tua praia e você navega nela com facilidade. Mas eu posso falar isso para psicologia, eu posso falar isso para enfermagem, para medicina e para qualquer outro terreno. Então, como é que essas coisas começam a se fechar? Porque e aí eu vou provocar, o romantismo da metodologias ativas, sala de aula invertida, isso tudo era muito bonito 5, 6 anos atrás. Nós já passamos por isso. Falar de metodologia ativa e sala invertida hoje no mínimo, alguém olhar para você e falar, mas esse é o mais inovador que você está fazendo? Isso é a coisa mais disruptiva que tem na educação? E obviamente não é. Não, de forma alguma. Isso aí tem 10 anos. Quando eu citei esse breve caos da vida do professor Mota, nós estamos falando dos anos 2014, 15 e 16. E mais especificamente, isso que eu citei há pouco é primeiro semestre de 2014. Só que acontece o seguinte... Meus 10 anos aí eu estou valendo. Para chegar cirurgicamente na sua provocação, eu quero contar algo antes. Como essas duas metodologias iniciais fizeram tanto sentido para mim, eu quis saber mais sobre isso. E eu comecei a investir verdadeiramente na minha formação para isso. Daí eu descobri um universo gigantesco de metodologias ativas. Nesses 3 anos eu usei aproximadamente 50 metodologias ativas diferentes nas minhas aulas. Daí com já a pró-reitoria acadêmica sabendo, ou a direção da escola sabendo. E como eu também exercia funções de gestão, a gente acabava trocando muito com os pares, né? Hoje eu tenho as minhas 16 preferidas que fazem parte do meu portfólio, que eu sei que elas são matadoras, que funcionam. Mas eu experimentei 50 metodologias. E talvez pela minha formação de engenheiro, eu procurei coletar muitos dados. Por exemplo, no ensino médio, tinha aula que eu dava para metade da galera aula tradicional, outra metade com metodologia ativa. Na aula seguinte, avaliação. Como é que foi o resultado? Quem trabalhou diferente foi melhor. Na engenharia, a mesma coisa. Daí eu comecei a descobrir um universo de metodologias ativas. O Jigsaw Classroom, que é do professor Elliot Aronson, lá da Universidade do Texas. Conheci o Team-Based Learning, o Project-Based Learning, o Think, Pair, Share, as estratégias didáticas assimétricas, o Storytelling na educação, o mundo gigantesco da gamificação, o Challenge-Based Learning. Então, tem muita coisa que eu comecei a usar na minha sala de aula, e aí vem agora as sementes da sua provocação. Para os alunos de ensino médio, o objetivo mais próximo era Enem e vestibular. Mas a vida dele não é só essa. Eu trazia elementos que existem no mundo real da física para fazer parte
de todo esse tempero. E tem aluno de ensino médio hoje já pensando em empreendedorismo. Com certeza, criar Falando, startup, fazer o MVP. Já vou fazer meu MVP e botar para aí, rodar. com certeza. Quer dizer, hoje em dia o leque é maior. Muito gigante. Você vai falar de Enem, acabou a brincadeira. Daí já vira cara feia. E na universidade é o seguinte, como eu estava dando aula para a galera que ia começar a engenharia, eu trazia muito da engenharia para que fizesse parte de todo aquele material de estudo, digamos assim. Então eu comecei a juntar coisas que não estavam no meu livro didático, mas que pertenciam ao mundo do engenheiro ou ao mundo real do aluno que estava no ensino médio. E eles foram curtindo isso, porque de certa forma eu fui diminuindo esse gap entre o mundo acadêmico e a vida real lá fora. Então foi um conjunto de coisas, sabe, Trindade, que me fizeram acreditar no seguinte: no fim de 2017, eu percebi que eu estava tendo muita demanda daquilo que eu estava fazendo em outras escolas, como um formador de professores. Uhum. Porque alguns amigos, pessoas conhecidas, o próprio Cinep, lá em Curitiba, chamava para conversar com gestores, com professores. Eu percebi que tinha algo precioso aí. O que eu fiz daí? Uma operação de risco. Não tive mais vínculo empregatício com ninguém, digamos assim, e comecei a empreender nesse DNA de levar a inovação educacional para professores, tendo como base metodologias que têm fundamentação, não é achismo, e procurando alavancar as metodologias com tecnologia com propósito didático. Parou de ser eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Veja, só no Bom Jesus eu fiquei 17 anos. Sendo assim, eu participei de 34 semanas pedagógicas. Semana pedagógica é uma coisa linda. O primeiro dia chama um palestrante de fora para sensibilizar. O café do primeiro dia da semana pedagógica é maravilhoso. É o café mais gostoso que existe. No dia seguinte começam os planejamentos e começa aquilo que o professor não gosta de fazer. E o café também não é mais bom. O que acontecia nos primeiros dias de todas as semanas pedagógicas da minha vida? Mesmo que eu fosse o diretor da escola, ou quando eu ainda era o professor, eu ficava olhando aquele ser humano falar sobre o que fazer em sala de aula. Raramente vinha alguém dizer como fazer. Às vezes me dava um comichão no corpo, dava vontade de levantar e dizer assim: meu senhor, nós já sabemos que tem que fazer isso, agora como que faz? Já combinou com os russos o que vai acontecer? Entendeu? Chama o Garrincha aí para falar com a gente. Então veja, o que eu pensei quando eu ousei ser uma espécie de professor de professores? Não ficar só falando, mas mostrar como faz. E quando o professor sente isso, ele pode avaliar: puxa, eu acho que realmente vale a pena levar isso para a sala de aula. Então o que eu faço, Trindade, hoje? É inevitável que você deixe de fora uma espécie de mini palestra para chacoalhar os professores. Só que eu não gosto de ficar fazendo apenas palestras. Palestra é legal, movimenta, mas ninguém leva nada para a sala de aula. Você deixa as pessoas só pensando. Tem que ser 15 minutos de aquecimento e o resto mão na massa. Então daí, quando você coloca o professor como se ele fosse meu aluno, para ele experimentar aquela metodologia X, Y, Z, e ele ver se aquilo fez sentido, que talvez ele entenda que vale a pena ele levar para a sala de aula dele, a mágica acontece. Graças a Deus, desde 2017, tendo uma pandemia no meio do caminho, coisas extraordinárias aconteceram na sala de aula. Era isso que eu ia te falar. A gente vem numa visualização e numa percepção de que a transformação da educação é mais do que necessário. Isso a gente olha, se for comparar estudos da CDE, se for comparar exame PISA, acabou de se lançar for olhar relatório da Unesco, qualquer base que a gente usar, a gente toma isso como conclusão. Só que aí vem no começo de 2020, 2 anos de pandemia, professores não acostumados com aulas remotas, ou o EAD não tão maturo com experiência de aluno, experiência de aprendizagem, entrega de conteúdo customizado, falta de percepção ou instrumentação, às vezes, de como fazer reforço de conteúdo. No meio dessa, não vou nem discutir a parte tecnológica, mas pensando na parte pedagógica, 2 anos de emburrecimento total? Eu não acho. Não? Porque eu sou uma pessoa que acredita na antifragilidade do professor Nassim Taleb. Nós podemos encontrar oportunidades em dificuldades.
Eu acho que dizer que foram 2 anos de emborrecimento, acho que não. Talvez conteúdos acadêmicos tenham ficado um pouco de lado, mas tem conteúdos de gente que ficaram muito visíveis. Deixa eu te falar algo bem importante, Trindade. Quem sentiu demais as dores da pandemia foi a galera da educação que era 100% presencial. Por que aconteceu? E para nós aqui no Brasil foi muito dolorido, porque nós tínhamos acabado de iniciar o ano letivo Ensino 2020. público, né? Ensino público... Bom, as federais falaram, em vez de obrigar, eu fecho as portas, que é mais fácil. Isso. Não vou dar aula e fico 2 anos como se nada tivesse acontecido. Vamos dar um tempo, 2 anos sabáticos. Uhum. Então, o que acontece? Quando pediram para que fechássemos as portas da escola e da universidade, nós tínhamos recém começado um ano ou um semestre. Nós nunca tínhamos vivido isso como seres humanos. Acabei de começar, agora eu vou para casa? Como assim? Então, daí estava professor em casa e alunos nas suas casas espalhados. Como que a gente teria que fazer alguma ação para que a aprendizagem não parasse? Vamos fazer sinal de fumaça? Não, isso é muito antigo. Vamos para o código Morse? Vamos para o Telex, para o Telegrama? Não, gente. Existe internet. Beleza. Que é algo que a humanidade já usava quando a pandemia aconteceu. O pessoal interagia no WhatsApp, votava no Big Brother, tudo acontecia na web, pagava o seu boleto. Daí agora, a educação precisa da internet. Ah, mas nem todo mundo tem acesso. Tem que ter esse filtro. Porque o aluno que dizia que de manhã não tinha acesso, à tarde ele estava fazendo post no TikTok. E pedir iFood, né? Exatamente. Pelo WhatsApp. Então, veja, eu sou muito pé no chão em relação a isso. Certamente tem uma parcela de alunos do ensino superior, da educação básica, que não tinham acesso. Mas aí cabe aos inteligentes de plantão tentar levar acesso a quem não tem, porque isso também é incluir. Só que, veja, tinha uma galera que tinha recurso. Vou falar algo agora da educação básica, porque isso está estampado lá. Existe a Base Nacional Comum Curricular, com suas 10 competências gerais. Uma das 10 competências chama-se cultura digital. Uhum. Ou seja, mesmo com a inexistência da pandemia, cabe ao professor colocar no pano de fundo do preparo das suas aulas cultura digital. A BNCC pede para que o professor entregue ao seu aluno esse tipo de coisa. Só que ele mesmo não possuía. Porque o dia a dia já é digital. Exatamente. O dia a dia do aluno fora da entre aspas, educação, cotidiano dele é digital. Total. Vou chegar lá também, Trindade. Ele não vê mais TV, ele assiste Netflix, e já tá caindo fora do Netflix e está indo para outro streaming. Exatamente. O que aconteceu com os professores que eram extremamente conteudistas de salas de aula presencial? De um dia para o outro, ele estava diante de um computador, olhando para uma webcam. Meet, Zoom, LMS, Ava. Oi pessoal, estão vendo minha tela? Oi, tem alguém aí? E ficou nisso. E só câmera fechada. Professores viam iniciais ou fotinhos na tela. Ou seja, os professores sentiram dores didáticas, porque eles não estavam preparados para esse mundo digital. Foram arremessados de um universo conhecidíssimo para um que era desconhecido. E todo mundo ficou barata tonta. E já estão preparados? Não, minimamente. 2 anos ainda no início da jornada. Minimamente. E o que me entristece é que hoje eu vejo em alguns recantos do nosso Brasil continental, professores em 2022 requentando aulas de 2019. Isso é um pecado. Isso é o emburrecimento que você disse há pouco. Porque não cabe mais isso. Então, o que acontece? Muitos professores entenderam esse tal blended learning. Só que eu vou dizer outra coisa, Trindade. Seja o termo ensino híbrido, ou seja, blended learning, isso é rótulo que nós, adultos da educação, inventamos. Porque, como você falou há pouco, pegue uma criança de 10 anos de idade. Essa criança, ela acorda de manhã, vai no celular fazer alguma coisa. Será que ela fica pensando, agora estou fazendo algo digital? Ela deixa o celular, pega o caderno da escola, será que ela pensa, agora estou no analógico? Ela larga o caderno e vai na Netflix, agora eu estou digital. Depois pega um gibi, agora eu estou analógico. Será que antes dela dormir ela fica pensando, que bom, hoje eu tive um dia híbrido? Não, ela não pensa isso. E ela pergunta isso para a Alexia.
Exatamente. Pergunta para Alexa ou pergunta para Google Mini lá. Então, veja, a galera de hoje, que inclusive eu vou conversar com os professores da Unialfa hoje, eles são, assim, geração alfa. Eles fazem tudo ao mesmo tempo agora. Não tem essa neura de ficar pensando se está analógico ou está digital. A vida já traz esses elementos ao tempo todo. Então não faz mais sentido o professor não considerar que ele tem em mãos uma espécie de um equalizador, para que ele possa mexer nessas frequências de como que será essa aula. Será que hoje vale mais a pena o analógico, porque eu preciso desse conteúdo desse jeito, eu preciso da lista com exercício, eu preciso do livro, do artigo científico? E será que amanhã não dá para fazer um barulho tecnológico para eu coletar dados e transformar esses dados em informações preciosas para o professor tomar decisão sobre a aprendizagem de cada aluno? Como que eu vou personalizar o ensino se eu não sei se o João, a Maria ou o Zé estão aprendendo isso, aquilo, aquele outro? Então tem muitos termos que são revolucionários, inovadores, mas na hora do vamos ver, Trindade, poucos sabem fazer com maestria. E deixa eu aproveitar e colocar um tempero adicional. A gente tem normalmente a ideia que existe um período de aprendizagem. É o período que eu vou sentar para fazer a minha aula de AD, é o período que eu tenho a minha aula híbrida, mas o cérebro está aprendendo o dia inteiro. Life-wide learning. Até dormindo, eu estou aprendendo. É isso aí. Eu estou revivendo, fortalecendo conceitos, a minha neurociência está trabalhando e atuando o tempo todo, e isso a gente não usa na educação, ou se usa poucas instituições, pouquíssimas, e ainda de forma embrionária. Esse pensamento 24/7 na educação, ele é necessário, só que, como eu disse, não são todas as mentalidades que estão prontas para isso. Porque nós herdamos aí o movimento da educação prussiana. Tem revolução industrial nesse molho aí, tem formar pessoas em série, em fila, uniformizadas, dentro de uma caixa, e na hora que dá um sinal, sai todo mundo para o pátio tomar sol, parece presídio. Né? Tem um modelo de educação francês, quase que enlatado, total, colocado aqui no Brasil. Então, veja, mesmo antes da pandemia, por exemplo, se vocês pesquisarem Innova School é uma escola de ensino fundamental que já era blended mesmo sem pandemia. Os alunos iam de vez em quando para a escola, de vez em quando ficavam em casa, nessa espécie de rodízio. Mas não porque tinha uma doença, porque já era dessa forma o escopo do projeto. E aí, indo nessa linha que a gente está construindo, vem que sempre é a pergunta que eu me faço: quando é que vai acabar a instituição de ensino superior? Veja, talvez ela acabe na forma que a gente conhece, porque o mercado futuro do trabalho está mudando. Ou, na verdade, a pergunta é: para onde vai a instituição de ensino superior? Vai para o tradicional. Não. Foi, já era. E por mais que tenhamos discussões acerca de alguns cursos que de repente eu preciso ter ali os seres humanos convivendo, dizer que o curso está muito mais digital do que analógico, não anula, não inibe essa convivência, porque eu posso ter no espaço da universidade outros espaços que a universidade tenha, que pode ser um cowork, pode ser um lugar muito inovador que as pessoas se encontram para uma experiência, para a troca de ideias, para discutir um projeto, mas o fato é consumir o conteúdo com alguém falando isso para você o tempo inteiro, Trindade, não faz mais sentido. Eu já fiz o meu dever de casa. Eu já sentei no YouTube e no Google e já pesquisei todos os capítulos das aulas de física que eu dava. A física começa na mecânica lá com noções sobre grandezas, sobre o que é repouso, o que é movimento, e a física do ensino médio termina lá em física moderna, quando a gente vê paradoxo dos gêmeos, dilatação do tempo, o tal do MC ao quadrado. O cálculo diferencial tem revisão de funções, limites, derivadas, integrais e equações diferenciais. Eu já sentei e encontrei no YouTube e no Google todo o meu conteúdo lá. Se todo o meu conteúdo está lá, o que eu tenho que fazer hoje para que o meu aluno queira ter comigo? O que eu vou fazer diferente? Porque, veja, se eu der uma aula tradicional, infinitos professores que vieram antes de mim já deram essa aula. Será que eu preciso ficar repetindo? E o bom professor, a gente tinha, pelo menos na minha época de começo de faculdade, e aquela
o boom da formação dos cursinhos preparatórios, que o professor era showman, que... Teve isso? Também mudou isso aí. Mudou. Também já não é atributo, você não precisa ser ator e ter habilidade circense para poder dar aula. Antes tinha essa espécie de aplauso em demasia para o professor que estava lá diante de uma turma de 300 alunos. Eu vivi isso, eu fui professor de pré-vestibular. Só que isso foi uma fase no nosso Brasil, né? Porque daí com a vinda de muitas opções de ensino particular, talvez não tenha mais aquele desejo gigantesco de entrar numa federal ou numa pública, porque a oferta de cursos é muito grande. Segundo, também veio o Enem. Mas tem um desejo gigantesco, pelo menos do aluno que olha para o mundo de uma forma mais estruturada, de sair do país. Muito. O Brasil perde De talentos ter uma diariamente. experiência fora. E pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, pode ser China, hoje em dia, Sim. pode ser Israel, Total. pode ser África do Sul, pode ser Austrália, que nós estamos perdendo um monte de gente para a Austrália. Estamos perdendo talentos diariamente. Eu tenho 2 filhos, um de 21 anos, que fazem engenharia de bioprocesso e biotecnologia, e um de 26, o Matheus, mais velho, que havia começado em engenharia mecânica, e porque eu o levei para o Vale do Silício, quando ele voltou, ele trancou o curso e começou a fazer engenharia de software. Então ele está no 4º ano de engenharia de software. Eu tenho 2 filhos de idades diferentes, ambos no 4º ano de engenharia. Os 2 já me disseram: pai, a gente vai embora, a gente vai vazar porque lá fora está cheio de oportunidades. Hashtag fui. Fui. E eu tenho que apoiar, entendeu? Porque eu entendo a visão que eles estão tendo. E ainda um detalhe adicional, a gente está vendo as gigantes globais da educação entrando no mercado da América Latina, falando: olha, de forma feroz. o teu EAD já era, porque isso aí eu faço muito melhor e eu vou vender muito mais barato do que você. Exatamente. E aí o aluno olha e fala: para onde eu vou? A gente sabe para onde ele vai. Ele não vai para as escolas tradicionais ou para a escola que começa a pensar o ensino de uma forma diferenciada. E pensar o ensino de uma forma diferenciada hoje é pensar em competência e carreira. Isso aí. Competência, habilidade, atitude e uma carreira sólida. Show de bola. É isso aí. Porque eu costumo conversar com o nosso pessoal aqui, falando: você já perguntou para o teu aluno o que ele quer? Porque, na verdade, o que ele quer não é o diploma, ele quer saber como é que ele vai ganhar dinheiro. Ele quer saber como é que ele vai ter um melhor padrão de vida. Como é que ele vai formar a família dele, seja a estrutura familiar que ele queira formar. Ele quer saber como é que ele vai realizar sonhos. Como é que ele vai se enriquecer. E aí não só enriquecer do ponto de vista material, mas do ponto de vista cognitivo também. E tudo isso a gente tem que começar a trazer para dentro da sala de aula. E tem que começar a mudar a sala de aula. Veja, Trindade, eu sou um fruto do mundo acadêmico, acredito demais que os seres humanos têm que mesmo sentar, estudar, se dedicar, ter uma formação bacana. Só que, por um lado, eu também sou cutucado pelos meus filhos, pelos amigos dele e por pessoa que eu conheço. Por exemplo, hoje um currículo ele é uma espécie de slash, uma sequência de slash, porque eu posso ser advogado, barra, chefe de cozinha, barra, programador, barra, um tiktoker. Só que veja, meus filhos já perguntaram assim: pai, 5 anos de engenharia, já imaginou, pai, se eu tivesse feito um curso de chefe de cozinha, um outro de sommelier, um outro de processos de alimento? Já pensou se eu tivesse stalkeado conteúdo por aí, Exatamente. com o que eu não estava... Falei: pai, se eu tivesse me dedicado 3 anos, só nesses 3 itens que eu falei, eu já estaria talvez entendendo bastante disso, já teria um MVP ou outro aí para poder abrir o meu negócio, já estaria monetizando, já estaria empreendendo. Só que eu estou aqui, quase finalizando um 4º ano de engenharia, tem mais um pela frente. Eu tenho que ficar, entre aspas, me humilhando para conseguir um estágio, porque na faculdade diz que tem um estágio obrigatório e que as pessoas não abrem portas facilmente. E quando abrem, a remuneração é mínima ou simplesmente ela não existe. Então esse tipo de questionamento acontece diariamente, Trindade.
E o cara que está me entrevistando não quer saber que divergente de campo elétrico é igual a zero. Exatamente. Boa, é isso aí. Show de bola. É isso. Para quem conhece as leis de Maxwell, pronto. Foi Hashtag no alvo. falei. Foi na mosca. A mosquinha tá morta. Show de bola. Piada de físico, ok. É isso aí. Boa. Massa demais. Mas... Então tem isso que eu chamo de verdades inconvenientes da educação. É legal o mundo acadêmico e tudo mais, mas a gente tem que parar para refletir. Mas para a gente tentar arredondar a bola de tudo isso que a gente falou, tem caminho para arrumar a educação no Brasil? Tem caminho. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou muito vibrante, eu sou muito entusiasmado. A palavra entusiasmo significa ter uma energia boa dentro. Eu tenho que acreditar nisso, entendeu? O que eu acredito hoje para que a gente possa ter um lugar melhor aí formando as pessoas? Primeiro, é nós ofertarmos aos alunos uma estrutura para que as coisas aconteçam. Segundo, eu tenho que ter uma formação diferente dos professores. Certamente, estudar teorias de educação, teóricos educacionais, isso é legal. Mas não pode ficar nisso por 4 ou 5 anos. Porque um dia, Trindade, eu juro para você, meu amigo, naquele ano 2014 fatídico, que eu entrava na sala de aula, do ensino médio principalmente, e via aqueles alunos com aquela cara de deboche, aquele olhar sinistro, eu ficava assim pensando, que bom se eu tivesse uma varinha do Harry Potter. Porque eu queria, com alguns golpes com a varinha, ressuscitar diante de mim alguns educadores do passado. John Dewey, Montessori, Wallon, toda essa galera aí, Piaget. Eu ia recebê-los na minha sala de aula de ensino médio com tapete vermelho. Ia dizer assim, professores, olhem para os meus alunos, olhem todo o recurso que eu tenho. Me ajudem, por favor. Como é que eu dou aula para eles hoje com as teorias que vocês inventaram no passado, quando eles ainda não existiam? Contem para mim, me ajudem, eu suplico a vocês. Como que eu uso tudo que vocês escreveram para o aluno de hoje? Porque aquilo que vocês escreveram é de tempos atrás. E com o grau de atenção demandado pelo aluno de hoje. Exatamente. Então, veja, certamente nós podemos usar na educação o espelho retrovisor. O espelho retrovisor é referência. Quando você está dirigindo, você não fica o tempo todo olhando para o retrovisor. Você fica olhando aqui para frente, para o para-brisa, que te mostra o teu destino. Então você tem que olhar na educação para onde que o mundo está indo. De vez em quando você dá uma batidinha de olho ali no retrovisor para você ter referência. Olhar para o passado é você ter referências. Mas não você querer fazer aquilo que já aconteceu nos dias de hoje. Mas aí vem a famosa frase: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer rumo serve. É isso aí. Tem que saber para onde vai. Se eu só estou olhando para frente, não sei para onde eu vou, também não interessa para nada. Claro, exatamente. Por isso tem que ter referência, mas tem que saber um destino, algo ousado, algo que... Hoje, inclusive, vou falar para os professores. A Unesco acabou de lançar um manifesto para a gente olhar a educação para 2050. Nem olhar para esse ano, nem ano que vem, é 2050. Então, 2030 já foi, né? Nós estamos em 22, 2030 está aí. Então, veja, se eu sou capaz de ter essa espécie de criatividade para enxergar elementos que pertencerão à educação de 2050, por que eu não começo a fazer isso hoje? Antecipar o futuro. Essa que é a questão. Mas aí a gente pensa muito em educação, em ferramentas, e isso, querendo ou não, está atrelado à tecnologia, infraestrutura, conceitos de cidades inteligentes e que vão também ser incorporados para o mundo da educação 4.0, 5.0, sociedade 5.0. É um monte de rótulo que, como você falou, a gente que dá esses rótulos, mas que o nosso dia a dia já exercita isso. Isso aí. Agora, se eu começo a pensar nisso tudo e saber que eu vou precisar de tecnologia, eu ainda tenho uma barreira de conhecimento digital e até de infraestrutura que eu vou ter que vencer. Sim. Quer dizer, não dá para eu falar que eu tenho condição de resolver o problema da educação no Brasil se eu não caminhar com algumas outras ações em paralelo. Então a gente tem, sim, pelo que estamos praticamente nos alinhando, que entender para onde vão ações de governo, para onde vão ações de iniciativa privada,
para onde vão ações do próprio aluno e saber como isso tudo se casa para desenhar um ensino melhor. É isso aí. Sem isso, Não. não dá para melhorar num e o outro ficar para trás. Não dá para eu querer dar aula remota e o remota. Entenderam, pessoal? Essa foi maravilhosa. Remota tem 2 terços. Nossa senhora, até eu me superei nessa. Mas, muito infame. É efeito da cerveja, não posso Só falar isso pode que o pessoal vai me detonar, porque a cerveja mas tem essa é álcool. Mas essa é sem álcool. O fato é, a gente tem que fazer alguma coisa. E os professores têm que fazer parte dessa transformação. Mas é claro. Hoje a gente começa a enxergar, e tem várias instituições, primeiro que estão quebrando, porque a pandemia levou o business, ensino, para um lugar não muito confortável. Exato. Então tem muita instituição quebrando. Entre aspas, isso acarreta excesso de mão de obra no mercado, capacitada, atualizada, em diferentes estágios, mas esses professores também têm que entender que eles agora têm que ser protagonistas. Total. A bola da vez é ele, não é só o aluno. Esperar que o aluno vá ser iluminado e vai usar a tecnologia que ele já usa na vida dele para aplicar isso nos processos de ensino, não vai partir do aluno. Não acontece. O professor tem que ser essa pessoa que provoca, viu, Trindade? Uma metodologia E que professor sai da zona de conforto? Alguns, poucos, saem por iniciativa própria, porque sentiram algo ruim e decidiram mudar. Mas tem muitos que, provocados na medida certa, saem. Vários não saem porque cada um tem as suas crenças e a sua forma de ver o mundo. Trindade, uma das metodologias que eu me apaixonei e lamento por ter sido de forma tardia, foi o Design Thinking aplicado à educação. Ele traz algo que diz assim, que problemas complexos eu preciso de um time multidisciplinar. Foi o que você acabou de dizer. Para resolvermos algumas coisas ruins da educação, eu preciso desse multidisciplinar. Isso é aderente ao T-shape, o perfil T. Quando eu tenho alguém sozinho tentando fazer algo, o professor Trindade tentando sozinho, ele é um T, que é ele em pé com os 2 braços esticados. Na sua vertical, professor Trindade, você tem aquilo que você é especialista, que você se aprofundou, aquilo que você entende bastante. Na sua horizontal, é aquilo que você é generalista, que você aprendeu a entender de alguma forma, mas que você não é tão profundo nisso. Se eu coloco você sozinho para resolver os problemas da educação, você tem alguns limites da sua especialização, e você também tem alguns limites aonde o teu braço consegue enxergar por ser generalista. Agora, se você coloca vários T's um ao lado do outro, eu tenho vários especialistas debatendo e eu tenho uma visão geral das coisas muito superior. O problema da educação no Brasil ninguém vai resolver sozinho. Eu preciso de mentes brilhantes, pessoas inovadoras, pessoas com visão de futuro, para que nós possamos hoje, em 2022, transformar de verdade a educação que a Unesco pede que olhemos em 2050. Mas a gente tem tempo para isso? Porque hoje em dia a gente vive na era do Agile, metodologias ágeis, Scrum. E a gente vai ter sala de aula com Scrum, Methodology em sala de aula, que junta todo mundo para debater, 5 minutos de debate, expõe para todo mundo, professores trocando ideia e se provocando com turmas diferentes. Já tem metodologia Agile para a educação? Tem, mas com certeza tem. Show de bola, veja. Como eu gosto de ver sempre o lado bom das coisas, é o seguinte. Vamos imaginar um semestre de aula numa universidade. Eu tenho nessa turma pelo menos 5 professores. Cortando muito as coisas. Vamos supor que uma turma tenha uma aula por dia, um professor por dia, nos 5 dias da semana. Ou seja, essa turma tem 5 professores. Se eu, durante um semestre, mudar 4 aulas minhas, esse meu aluno já terá 4 experiências diferentes no semestre. Se esses 5 professores mudarem 4 aulas suas, os alunos terão 20 experiências diferentes de aprendizagem. Por isso, nesse mundo, ninguém faz nada sozinho. Para que eu transforme a educação em uma instituição, eu preciso ter um time que queira fazer a transformação. E não é eu, professor Mota, professor Trindade, chegar para a galera e dizer assim,
as aulas de vocês não servem mais para nada, agora é tudo novidade. Não é assim que funciona. É chegar a dizer, professor, mude uma aula sua por mês. Aplique algo diferente. Veja os resultados. Para que você diga, foi legal, vou fazer de novo, ou nada a ver, não funciona. Mas tenha o que dizer. Mas não faça isso só você. Um time de professores faz isso. Porque na visão do aluno, a experiência que ele tem vai ser uma jornada de aprendizagem. Então, acredito que tem saída, professor, tem rumo, e é possível você criar grandes squads em sala de aula, falando no Agile aí, que a coisa funciona. Tem metodologia ativa de aprendizagem, que tem essa pegada e não tem esses nomes. Mas o que acontece é exatamente isso. É você formar esquadrões em sala de aula para que a aprendizagem aconteça. A gente está chegando quase no final do nosso bate-papo aqui, porque hoje o dia é cheio, a agenda é cheia ainda. Mas eu não podia deixar você sair sem fazer duas perguntas que estão na esteira disso tudo que a gente está falando. Bora lá. Como é que a educação vai se transformar com o metaverso? Primeira pergunta. Gigantesca essa resposta. Mais 2 horas. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como é que blockchain entra na educação? Boa, excelente. Show de bola. Bora lá. Botar registros acadêmicos, isso aí é ok, tudo bem. Quero saber no dia a dia do aluno lá como é que o blockchain vai entrar para rastrear a cadeia de conhecimento e competência. Se nós montarmos esse software, essa é a pergunta do milhão. Né? Porque veja, você deixar blocos presos por correntes para que tenha um histórico, uma vida, isso que é o blockchain, isso seria extraordinário. Seria fantástico em termos de conteúdo e de competências socioemocionais. Neurociência na veia. Total. Na isso veia. É aprendizagem ubíqua, é neurociência da aprendizagem, é tudo. Metaverso. Esse nome agora tá um hype da galera. Isso virou... Hype. Porque é o seguinte, se só começou isso porque a holding Facebook mudou de nome. Daí todo mundo quis saber, mas por que meta? Daí veio a explicação. É um zip de metaverso. Mas o que é metaverso? Daí começou a confusão. O termo metaverso, Trindade, apareceu pela primeira vez na história da humanidade. É porque não dava para falar de social media, que já estava lá atrás, feito, antes, e já tinha... Porque daí já era falar de algo que já existia. Já era coisa de velho, então não podia botar esse nome. Quente, a cabeça branca. Um doido chamado Neil Stephenson escreveu um romance cyberpunk, que foi lançado em 1992, chamado Snow Crash, que traduzindo significa avalanche. Esse romance fala da vida de um entregador de pizza que sonha com um mundo paralelo, onde nesse mundo ele é um samurai. Então esse entregador de pizza, ele vive 2 mundos. O mundo real aqui, tangível, palpável, que é o entregador de pizza, a pessoa da vida normal, só que no outro mundo imaginário ele é um samurai. Lá nesse metaverso, que é algo que está além do universo. Então é aí que origina tudo isso. Então metaverso não significa que você vai colocar um óculos VR para assistir um filminho, não. Metaverso é um acúmulo de muitos elementos, de muitas tecnologias, muitos espaços que não estão aqui que a gente possa tocar. Eu posso vislumbrar isso por meio do VR, com certeza. Hoje existe, por exemplo, uma cidade toda que é o Decentraland, onde lá as pessoas se divertem, fazem negócio, você já pode entrar no boticário e comprar um perfume, você pode assistir um filme, você pode ver uma conferência, você pode ter aula. Não, você pode comprar um NTF, Exatamente. lá, você pode comprar um terreno, pode comprar o que você quiser. Pode comprar lá. um espaço imobiliário urbano para colocar propaganda na instituição. O dinheiro é teu, se vai ter retorno ou não é outra história. Agora é o seguinte, vira e mexe o seguinte, qual é o papel dessa tecnologia para a aprendizagem? Porque é só algo bonitinho, que eu vou fazer uma foto para colocar no outdoor para dizer que isso é inovador? Ou isso está realmente provocando a aprendizagem do aluno? Que experiência eu trago para ele? Porque professores hoje foram redefinidos. Eles precisam ser um designer de uma experiência emocionante de aprendizagem. O metaverso traz novas experiências emocionantes que as pessoas podem aprender? Sim. Mas não é só isso. Porque, veja, ninguém suporta assistir meia hora de filme no metaverso. Tem muitos elementos ali que não são as pessoas, não suportam, tem que ser uma coisa curta, uma coisa pequena, que dê aquele drops, aquele insight, que seja uma experiência legal. Logo em seguida, eu posso debater com o ser humano? Sim. Posso fazer um paper? Sim. É o blended, é essa mistura para a aprendizagem, sabe, Trindade? Então é um elemento que vai ajudar, sim, mas não é o caminho da educação, tudo metaverso. Não é assim que funciona. Aliás, nem só na educação, né? Claro, acreditar que a nossa vida vai passar 10 horas no metaverso, não vai. Não vai.
Mesmo porque o metaverso também é hackeado, né? Coisa que o pessoal não entendeu até agora, que o metaverso a gente hackeia do mesmo jeito que hackeia qualquer outra aplicação. Normal. Entrando no código, tudo é possível. Tudo é possível. Mota, prazerzaço Show de bola, gostei demais. ter você aqui. Acho que a gente tem desafios provocadores, nós temos uma missão até que vai ser bem complicada de traduzir em ação tudo que a gente falou e tocou superficialmente nesse bate-papo. Só tocamos na pontinha. A gente só deu um toquinho em cima da superfície da água. Agora a gente tem todas as ondas vibrando para ver o que vai acontecer. Vai acontecer. E vai acontecer. Deixa eu registrar o momento aqui, como sempre, os convidados que passam por aqui são obrigados a Show de bola. tirar a foto. A gente cobra do mesmo jeito. Olha lá, olha lá. Mota causando. Show, vamos nessa. Show de bola. Galera, acabamos um bate-papo aqui no AlphaCast, mais um AlphaCast que a gente está encerrando. O professor Mota esteve aqui dando uma baita, não vou chamar de aula, mas eu vou falar uma coletânea de pensamentos inspiradores para quem trabalha com educação. Isso aí. Acho que a gente tentou ser provocativo, acho que a gente tentou mostrar que compete só a nós transformar, mudar e perseguir o sucesso da educação e do país. Exatamente. Os alunos têm seu papel, professores têm seu papel, governo tem seu papel, indústrias e empresas têm seu papel, empreendedores terão seus papéis também, mas a gente não pode mais perder talento. Nós temos que correr atrás desse prejuízo, literalmente, e resgatar capital humano para ficar aqui no país. Não podemos perder tempo nem talento, porque é o seguinte, meus amigos, acredite, o futuro é agora. Eu costumo dizer que o futuro já foi. Mas, valeu pessoal, Show até o próximo AlphaCast. Obrigadão, Mota. Valeu! Valeu!